A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da nossa editora CPAD. Estamos aqui para estudar a segunda lição do segundo trimestre deste ano de 2026. Estamos estudando uma série de lições que traz como assunto geral homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o assunto geral que estamos desenvolvendo no decorrer desse trimestre, lições que estão sendo comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato, um importante escritor da nossa denominação Assembleia de Deus, e você e eu estamos juntos aqui para aproveitar um pouco mais dos comentários do nosso querido pastor Elinaldo Renovato. Hoje, na sequência das lições, nós vamos estudar sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus. Esse é o título da lição de hoje, nesta sequência em que estamos estudando sobre esses três importantes patriarcas da história bíblica, que é exatamente Abraão, Isaque e Jacó. Como nós estamos estudando de uma forma sequencial, nós vamos estudar aí algumas lições falando sobre Abraão e a sua jornada de fé, a sua caminhada, as suas experiências com Deus. Depois nós vamos estudar sobre Isaque e aí vamos encerrar o trimestre falando sobre Jacó. Mas antes de eu entrar no assunto aqui da nossa lição, a lição de número 2, eu quero deixar alguns abraços aqui de irmãos que estão sempre participando conosco aqui no nosso canal, comentando as nossas lições, e eu sou muito grato a vocês que estão sempre interagindo conosco. Estou aqui, como vocês sabem, com um novo canal. Estamos tentando recuperar o canal antigo, que estava no outro e-mail que, infelizmente, foi invadido por pessoas ilícitas, né? Mas nós estamos aí buscando a recuperação e conseguindo recuperar o e-mail antigo, nós vamos voltar a fazer os vídeos no canal antigo, porque o canal antigo tem uma quantidade de pessoas muito maior do que esse aqui, que está iniciando. Mas nós não vamos desprezar o daqui não, nós vamos continuar valorizando os irmãos que estão passando por aqui. Mas eu quero deixar um abraço aqui aos meus irmãos e amigos que têm interagido conosco nas nossas lições. Na lição passada, por exemplo, o nosso irmão Valdinei Dantas deixou aqui um comentário para nós. Muito obrigado, irmão Valdinei. Também Dalen esteve conosco deixando seu comentário, muito obrigado. Jorge Luiz também deixou o seu comentário, muito obrigado, meu companheiro. Valci Guimarães, muito obrigado, meu querido presbítero amigo Valci Guimarães. Mariana Leite também deixou aqui o seu comentário, muito obrigado, irmã Mariana, sempre fazendo ricos comentários da nossa lição. Também quero deixar um abraço aqui à nossa irmã Márcia Souza, professora de escola dominical, que sempre nos acompanha aqui também, da minha igreja. Ivone Bragança, que também sempre acompanha aqui os nossos comentários e faz o seu comentário interagindo conosco. Muito obrigado, irmã Ivone, Deus te abençoe sempre. E também quero deixar um abraço para a Thaís Souza Dantas, que também comentou a nossa lição passada aqui, e essas pessoas estão sempre de alguma forma participando aqui, curtindo, interagindo. Muito obrigado a vocês e outros tantos que têm feito a mesma coisa, muitas vezes compartilhando o nosso vídeo, interage aqui conosco, curte o vídeo e procura sempre deixar o seu comentário. Muito obrigado pela ajuda de vocês. A participação de vocês aqui é uma força para nós, é muito importante, é motivador e fortalece muito o nosso canal. Nós já tivemos algumas experiências difíceis, algumas situações em que até pensei em desistir de fazer esse projeto aqui, mas toda vez que a gente passa por uma dificuldade, eu me deparo com alguém, eu encontro com alguém que sempre traz uma palavra muito
inspiradora, motivadora. Pastor, eu não perco lá uma lição, a gente está sempre junto, estou compartilhando com meus irmãos na igreja, o povo está gostando. Então isso acaba nos motivando a ir superando, né, as dificuldades que surgem, com certeza surgem, mas a resposta positiva dos irmãos, professores, pastores, tudo isso acaba nos impulsionando e nos servindo como um sinal de que não devemos parar, porque esse trabalho está ajudando, está contribuindo, está cooperando com o reino de Deus. É um projeto que nós temos feito realmente com amor e com o propósito de servir na obra do Senhor. Bom, vamos agora nos ater ao assunto da nossa lição, como já disse, lição 2, que estará sendo estudada nesse dia 12 de abril de 2026, e temos como título desta lição a fé de Abraão nas promessas de Deus. Este é o título da lição de hoje, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Eu já falei para vocês na semana passada que a Bíblia é um livro que não esconde os erros e acertos de ninguém. Aqueles que erraram, a Bíblia apresenta os erros, mesmo sendo grandes homens de Deus. E daquilo que eles acertaram foram bem-sucedidos, claro, a Bíblia também deixa o registro para nós. Por quê? Desta forma, nós aprendemos com os acertos e com os erros dos homens de Deus. Na lição passada, nós aprendemos por que Abraão é o nosso modelo de fé, por que ele é chamado de pai da fé ou pai na fé, né, dependendo do contexto. Ele é conhecido como nosso pai na fé, e também ele é conhecido como pai da fé, no caso da nossa fé. E por que ele tem esses títulos? A lição passada nos mostrou isso. A forma imediata em que Abraão respondeu ao chamado de Deus. Abraão chamou Abrão, né? Deus chamou Abrão e disse, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia para onde ia, nem tinha noção. E ele simplesmente abriu mão de tudo e obedeceu. Por essa razão, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que todos que vivem pela fé são filhos de Abraão. Então ele é o nosso pai na fé, né? E quando a gente fala isso, a gente fala porque de fato ele foi um modelo de fé e obediência. Mas na lição passada ficou muito claro para nós também que apesar de Abraão ser um homem de fé, mas ele precisou viver um aperfeiçoamento diário até alcançar as suas grandes conquistas. Ele experimentou processos e em cada um desses processos que ele vivenciou, ele foi provado, ele foi experimentado e ele foi se aperfeiçoando. A sua fé, a sua vida com Deus, a sua vida de obediência foi aperfeiçoada em cada momento. Abraão viveu pela fé sem saber o que era fé, sem ter uma definição do que é fé. Nós hoje temos uma definição teológica sobre fé. Todo crente tem um mínimo de noção do que é a fé. Vai lá para Hebreus capítulo 11, responde, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam e tal. A gente vai sempre trabalhando um conceito de fé que nós aprendemos dentro da Bíblia. Mas Abraão, quando ele foi chamado, ele ainda era chamado de Abrão, e depois o seu nome passou a ser Abraão, ele vivenciou, experimentou fé sem ter uma ideia
teológica do que era, sem ter um conceito. Ele experimentou. Então ele é o nosso modelo de fé, de fato, porque mesmo antes de ele entender o que era fé, ele já vivenciou, ele já viveu, ele já experimentou a fé. Ok? E nós aprendemos na lição passada que, apesar dele ser um homem de fé, apesar de ser o nosso modelo, isso não significa que ele vivenciou ou teve uma jornada no mar de rosas, onde tudo deu certo, onde as coisas só funcionaram bem. Não, ele teve contratempos, ele enfrentou adversidades, ele passou por momentos de provação e teve até momentos em que ele enfrentou tribulações que foram procuradas pelas suas próprias atitudes. A lição passada terminou com Abraão saindo de uma encrenca, porque ele foi para o Egito sem consultar a Deus. Você não vai ver Deus mandando ele para o Egito. Deus mandou Abraão ir para Canaã. Ele foi para Canaã. Mas chegando em Canaã, ele enfrentou uma fome e acabou parando no Egito. E o Egito, na Bíblia, representa o mundo. Estar no Egito é estar fora da direção de Deus. O Egito representa você sair da presença de Deus. E Abraão, em um momento de aperto, porque estava enfrentando uma crise, a Bíblia diz que uma fome muito grande tomou conta das terras de Canaã, e Abraão, naquele momento de sufoco, ele não consultou a Deus o que fazer. Ele tomou uma decisão, ele foi para o Egito. E lá no Egito, como um abismo chama outro abismo, lá no Egito, ele acabou pecando, mentindo, porque numa situação em que a sua esposa, com 74 anos, era linda e formosa, Sarai era linda, formosa, com 74 anos, quando Abraão chega lá, Abraão percebe que ele poderia enfrentar dificuldades do tipo, alguém, o próprio faraó, poderia desejar a sua mulher por causa da sua beleza, da sua formosura. Então Abraão fala com Sarai, olha, se vierem perguntar o que você é de mim, vamos dizer que você é minha irmã. E na verdade, Sara era esposa, ela estava no lugar de esposa. Ela até era meia-irmã de Abraão, mas ela estava no lugar de esposa de Abraão. E aí, o que acontece? A Bíblia nos mostra Faraó se encantou com Sara e questionou sobre quem era Sara, e descobriu-se que Sara era irmã de Abraão. E na verdade não era irmã, era esposa. Porque Abraão mentiu. Um abismo chama outro abismo. Abraão, fora da direção de Deus, ele comete um outro erro, que foi mentir. E aí, eu só estou aqui fazendo o resumo do final da lição passada para a gente fazer um ponto de ligação com a lição de hoje. E aí nós nos deparamos com Abraão passando por um momento constrangedor, porque antes de Faraó tocar em Sara, Deus repreende a Faraó, e Faraó toma assim o conhecimento de que Sara era esposa de Abraão e não irmã, e repreende Abraão por esta atitude, pela mentira, mas por temor, porque ele foi impactado com a repreensão divina, ele libera Abraão para sair das suas terras, praticamente botou Abraão para fora, mas abençoou Abraão, deu presentes a Abraão, mas ele na verdade queria que Abraão saísse dali, se livrasse de Abraão, porque por causa de Abraão ele foi duramente repreendido por Deus. E aí Abraão volta para Canaã. Então a lição de hoje trata exatamente desse momento, em que Abraão volta
para o lugar que ele não deveria ter saído. Volta para a direção de Deus. Volta para a posição que Deus queria que ele estivesse, que era exatamente nas terras de Canaã e não no Egito, porque Deus em nenhum momento Deus autorizou Abraão a ir para o Egito. Isso já nos traz uma lição muito importante. Se sairmos da posição que Deus requer de nós, se sairmos da direção, certamente esse erro vai nos levar a cometer outros erros. E quando nós entramos por esse caminho tortuoso, não há outra coisa a fazer senão retomar o caminho. Voltar para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Ou seja, fazer o que Abraão fez. Voltou para Canaã, porque era lá que Deus queria que ele estivesse. Bom, vamos aí mergulhar nesse assunto, mas o título da lição fala sobre a fé de Abraão nas promessas. Uma coisa que você vai perceber em todos esses momentos vividos por Abraão, momentos bons, momentos ruins, Abraão ele nunca perdeu de vista as promessas. As promessas de Deus na vida de Abraão nunca foram perdidas de vista. Isso é importante para nós compreendermos que, assim como aconteceu com Abraão, nós não podemos perder de vista as promessas que Deus tem para nós. Aconteça o que acontecer. Viva o que você tiver que viver, enfrente o que você tiver que enfrentar. Mas as promessas de Deus, nós não podemos perder de vista na nossa vida. Vamos lá. O texto diz o seguinte: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Nesse versículo aqui, nós temos uma revelação importante. Deus apareceu a Abraão, aqui ainda chamado de Abrão. Quando você lê o capítulo 12 lá no início, Deus chamando Abrão para uma terra que Abrão não sabia ainda onde era, a Bíblia não diz que Deus apareceu a Abrão, mas Deus falou com Abrão. Ele ouviu uma voz. E ele atentou para essa voz. E ele foi. E por causa disso, ele ficou conhecido como um homem de fé, um modelo de fé. Porque Abraão ouviu a voz de Deus e, sem questionar, sem duvidar, atentou para a voz e saiu. Saiu como Deus havia mandado. Mas aqui no versículo 7, Deus novamente se manifesta a Abrão, mas aqui fica muito claro que Deus apareceu. E apareceu o Senhor a Abrão. O texto está dizendo que Deus apareceu para ele. O que eu aprendo aqui? Deus começou a revelar algo para Abraão, lá no versículo 1 e no versículo 2, mas no versículo 7, essa revelação, ela se aprofunda, ela é ampliada. De que forma? Lá Deus falou. Aqui, Deus não só fala, mas Deus aparece para Abraão. Vocês estão compreendendo? À medida que Abraão vai obedecendo, o seu nível de intimidade com Deus também vai aumentando. Ou seja, quanto mais você obedece, quanto mais você busca, quanto mais você procura viver pela fé, mais profunda vai ser a sua relação, o seu nível de intimidade com Deus. Aqui no versículo 7, Deus aparece para Abraão. Não só fala, mas ele aparece. Então Abraão tem aqui uma visão, ele vê, ele contempla, ele não só ouve,
Mas aqui ele está vendo. Me faz lembrar do que aconteceu com Jó, que lá no capítulo 42 diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, você tem uma evolução, uma ampliação da revelação de Deus. A revelação divina para Abraão, ela foi progressiva. Ela avançou, ela progrediu à medida que Abraão foi obedecendo. E da mesma forma acontece conosco. Nós vamos avançando na nossa compreensão das coisas de Deus, nós vamos avançando na nossa intimidade com Deus, à medida que nós permanecemos na obediência e principalmente, acrescentamos no nosso dia a dia atitudes que venham refletir a nossa fé, o aumento da nossa fé. Ok? Então, olha o que o texto diz: e aparecendo o Senhor a Abrão. Aí o que Deus fala para Abrão? A tua semente daria esta terra, porque Abrão já estava naquela terra, e edificou ali um altar. Então vocês vejam que Abrão não pensou duas vezes, ele edificou um altar. Nós temos na Bíblia vários momentos em que Abrão edifica um altar a Deus. Temos 4 principais, mas a Bíblia nos mostra que era uma prática comum de Abrão e de Abraão, né? É o mesmo nome, mesma pessoa. Era uma prática comum de Abraão construir altares por onde ele passava, levantar altares por onde ele passava. E por que ele fazia isso? Porque o altar representa culto, adoração, busca de Deus. Quando Abraão levantava um altar, ele estava demonstrando com isso uma busca incessante por intimidade, por comunhão com Deus. Abraão era um homem que não abria mão de levantar altares para sacrificar, para adorar a Deus. Em cada lugar que ele chegava focado nesse propósito. Vamos levantar um altar aqui para adorar a Deus. Queremos a presença de Deus aqui. Existem pessoas, irmãos, que sendo crentes, entram em determinados lugares que parece que ele não quer que Deus entre também. Porque ele não cita Deus, ele não pede a presença de Deus, ele não se liga com Deus. Existem pessoas que muitas vezes entram em determinados lugares e se lembra de tantas coisas, mas não se lembra de Deus. Não coloca Deus como centro, não coloca Deus no ambiente, através da oração, através da adoração, através da glorificação. Mas Abraão não. Onde Abraão entrava, ele fazia questão da presença de Deus na vida dele. Onde Abraão entrava, ele fazia questão de ter a presença do Senhor, e por isso ele erguia altares. Será que Deus tem entrado em todos os lugares com você, por onde você anda? Por onde você anda, você tem erguido altares para a glorificação do Senhor? Ou você tem erguido altares a outros deuses? Ou você tem sido alguém que se esquece de colocar Deus no centro, colocar Deus no ambiente? Porque se Deus estiver no ambiente, tudo vai ser melhor. Se deixarmos Deus de fora, não há qualquer expectativa de sermos abençoados naquele ambiente. Me faz lembrar a igreja de Laodiceia, em que Jesus, escrevendo a carta através de João para a igreja, diz: Jesus manda que João escreva isso, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir... Ou seja,
Uma igreja em que Jesus estava do lado de fora. Uma igreja em que Jesus não tinha lugar, não tinha espaço. Jesus tem espaço na sua casa? Jesus tem um lugar na sua casa? Jesus pode entrar na sua casa? Jesus pode entrar na sua empresa? Jesus tem espaço no seu carro? No seu lugar, no seu carro, há lugar para Jesus? Na sua casa há lugar para Jesus? Você já ergueu um altar para o Senhor na sua casa, na sua empresa, no seu carro, por onde você anda? Você tem erguido um altar? Ou seja, você tem feito do lugar, do ambiente, um ambiente de adoração a Deus? Abraão nos deixa um exemplo. Por onde ele ia? Ele erguia um altar a Deus. Verdade prática diz, quando Deus faz promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. O que é uma promessa incondicional? A promessa incondicional é aquela promessa que não vai deixar de se cumprir. Existem promessas que são condicionadas. Depende de decisões e atitudes do homem. Mas existem promessas que Deus faz que são incondicionais. Ou seja, Deus prometeu, não importa, ele vai cumprir. Porque não depende do homem, depende de Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões. Deus prometeu a Abraão que da descendência dele, nasceria aquele que abençoaria toda a humanidade. Deus prometeu a Abraão que Abraão seria uma bênção. Evidentemente, essa mensagem, essa promessa era uma promessa messiânica. Deus prometeu a Abraão que em Abraão seria abençoada todas as nações da terra. E essas promessas de Deus não são condicionais, são incondicionais. Deus prometeu e ele vai cumprir. Como também é incondicional a promessa de Deus de nos salvar. Mas é incondicional, pastor? Sim, a promessa é incondicional. Porque todo o plano de salvação foi executado pelo Senhor Jesus na cruz. Não dependeu de mim. Aí você poderia me perguntar, mas pastor, se a promessa de Deus é incondicional, por que nem todos são salvos? Porque eu vou responder para você, a promessa de salvação, a salvação ela é incondicional. Mas a resposta humana à salvação, ela é pessoal. E por esta razão ela é condicional. Deus já determinou que para ser salvo, nós somos salvos através de Cristo Jesus. Deus determinou que o único meio de salvação é através de Cristo Jesus. Deus determinou, o Pai determinou que a única forma da humanidade ser salva é através do Filho. Está determinado. Está pré-determinado isso. Agora, a salvação, ela é um plano incondicional, não vai haver outro plano, não vai haver outro meio, não adianta você procurar, não tem outra forma de ser salvo, a única condição é essa, o plano é incondicional. Agora, a resposta humana a esse plano salvífico elaborado por Deus, executado pelo Filho e aplicado pelo Espírito Santo na vida do ser humano, a resposta aí é pessoal, aí é condicional. Se eu crer, eu sou salvo. Se eu não crer, eu não tenho condições de ser salvo. Vocês estão compreendendo? Então, quando a gente fala de promessa incondicional, estamos falando daquelas promessas divinas, falando de promessa incondicional sob o ponto de vista teológico, são aquelas promessas que Deus fez, que Ele determinou como será feito.
Em que circunstância será feito? Ele determinou e acabou. Ele determinou que em Abraão todas as nações da terra serão benditas. Ele determinou que Abraão, a descendência de Abraão, seria uma bênção. Deus determinou isso. E essa é uma promessa incondicional. Deus determinou que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Deus determinou isso e acabou. Agora, Deus condiciona a nossa salvação à aceitação. A aceitação ela é pessoal. Se eu aceitar, salvo. Se eu não aceitar, eu estou perdido. Ok? Então a salvação é incondicional. A resposta à salvação, aí ela é condicional. Depende da minha decisão. Muito bem. Gênesis capítulo 13, versículo 7 até o 18, nós temos aqui o texto que é a leitura bíblica em classe. Diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Olha que passagem linda. Nós estamos falando de um momento em que Abrão está retornando do Egito, e pela misericórdia de Deus, ele volta próspero, com muita riqueza. Ló ainda estava com ele, portanto Ló desceu para o Egito com ele, e também sobe do Egito com ele, certamente. Só que Abraão prosperou muito, e Ló também prosperou muito. Embora a promessa de Deus era para Abraão, mas quem anda do lado de um abençoado também é abençoado. Feliz é o patrão que tem um empregado crente, ele é abençoado. Feliz é o colega de trabalho que tem um colega crente, ele é abençoado. Feliz é o empregado que tem um patrão crente, ele é abençoado. Quem anda com abençoado também acaba recebendo muitas bênçãos, mas a promessa incondicional era de Abraão. A promessa que Deus tinha era para Abraão. Ló estava sendo abençoado porque estava junto. E quem anda com o homem de Deus é abençoado. Quem anda com mulher de Deus é abençoado. Então é muito importante a gente atentar com quem nós estamos andando. Só que tem um outro detalhe nessa história.
Deus havia chamado Abrão, ou Abraão, para cumprir nele promessas. E até então Ló estava andando com Abraão, mas chegou um momento em que havia necessidade de acontecer a separação. Porque Ló estava sendo abençoado andando com Abraão. Mas existia coisas que Deus queria falar ainda para Abraão, e existiam coisas que Deus queria tratar com Abraão, que exigia que Abraão estivesse no particular com Deus. Então, isso nos dá aqui uma lição muito importante. Nós precisamos ter muito cuidado, porque tem certas coisas que Deus tem para nós. E às vezes a gente quer carregar conosco pessoas que não têm parte nessa bênção, que não é participante da bênção. E muitas vezes Deus vai aguardar que nós tomemos a decisão de nos desprender, porque o que Ele quer fazer conosco, é para nós. E às vezes a gente quer trazer alguém junto conosco que não faz parte do plano de Deus. E se torna um empecilho, se torna um problema. Então nós temos aqui um cenário onde os pastores, não foi Ló e Abrão, os pastores de Ló e de Abrão começaram a entrar numa discussão, numa briga. E aí Abraão, sendo um homem de Deus, que havia saído do Egito, compreendendo que ele deveria seguir a sua jornada na direção de Deus, sendo Abraão agora entendedor, compreendendo que quem dirige a vida dele é Deus e não os seus olhos, ele fala para Ló: olha, nós não podemos seguir juntos, os nossos pastores estão brigando, nós vamos ter problemas, vamos fazer o seguinte, está aí as campinas, está aí a terra diante de nós. Abraão era o mais velho, ele tinha o direito de escolher primeiro. Sendo mais velho, a primazia para fazer a escolha era dele. Mas ele fala para o seu sobrinho Ló: está aí a terra diante de você, escolha para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão poderia ter tomado iniciativa, mas ele preferiu deixar Ló escolher. Sabe por quê? Porque Abraão lá no Egito, ele aprendeu que se ele estiver na direção de Deus, Deus vai cuidar dele, independentemente do lugar que ele esteja. Ele aprendeu finalmente de que o segredo da vitória dele não estava em terras férteis, mas estava no fato de andar na direção de Deus. Abraão aprendeu essa lição. Então ele deixa Ló escolher, escolhe Ló para onde você quer ir. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, terras férteis, terras maravilhosas, verdes. Ló não aprendeu a lição do Egito. Ló não aprendeu nada indo para o Egito. Ló olhou com seus olhos carnais e viu as campinas de Sodoma e Gomorra e falou para Abraão que ia para lá. E a Bíblia diz que ele armou suas tendas até próximo às cidades de Sodoma e Gomorra. Ou seja, se tornou morador de Sodoma. Então Ló, ele fez a escolha de acordo com seus olhos carnais, com a sua visão materialista, material. Ele enxergou com os olhos físicos. Mas o próprio texto já revela que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus, eram extremamente pecadores. Mas Ló nem se preocupou com isso. Ló estava tão focado na riqueza terrena,
tão focado nas coisas desta vida, na prosperidade terrena, que ele nem sequer mediu a gravidade das práticas pecaminosas dos homens da cidade de Sodoma e de Gomorra. Que coisa perigosa é quando o homem não tem visão das coisas espirituais. Que coisa perigosa é quando o homem e a mulher não conseguem enxergar com os olhos espirituais e só enxerga com os olhos físicos. Porque o mundo, muitas vezes, ele é atraente, mas é enganoso. E ele engana o coração do homem natural. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Bom, vamos avançando aqui, porque o comentário fala muito sobre isso. O comentarista colocou 3 objetivos nesta lição aqui, nós já avançamos bastante, né? O primeiro objetivo da lição seria apresentar o retorno de Abrão do Egito, nós já falamos até bastante sobre isso. O segundo objetivo seria enfatizar as consequências das nossas escolhas. E o terceiro objetivo é mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. Então vamos aqui à introdução da nossa lição, que diz o seguinte: Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abrão e sua casa. O seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. Vocês vejam que a revelação de Deus para Abrão, através de uma linguagem figurada, uma metáfora, onde Deus revela que a descendência de Abrão seria como pó da terra. Essa revelação só foi dada a Abrão depois que ele se desprendeu de Ló. Porque a promessa não era para Ló, a promessa era para Abrão. Ok? Primeiro tópico, nós temos aqui: Abrão volta do Egito para Canaã. Contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abrão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair de sua terra e da sua parentela. Gênesis capítulo 12, versículo 1, já comentamos sobre isso. Longe da família de seus conhecidos, Abrão teria sua fé lapidada por Deus. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Deus não revelou para Abrão tudo de uma vez. Mas por quê? Porque embora Abrão foi um modelo de fé desde o momento que ele foi chamado e atendeu o chamado do Senhor, mas na caminhada ele foi lapidado. Deus foi trabalhando na vida de Abrão, Deus foi aperfeiçoando Abrão. Então, Abrão foi um modelo de fé a partir do momento que ele foi chamado. Mas, mesmo sendo ele um modelo de fé, ele foi sendo aperfeiçoado, lapidado no decorrer da sua caminhada. Por isso, ele passou por várias provações, né? Por isso, ele passou por algumas situações difíceis, porque ele estava ainda aprendendo, né? Evoluindo na sua caminhada e, consequentemente, cada experiência vivida era uma oportunidade de estreitar a sua comunhão com Deus, porque ele estava conhecendo cada vez mais o Deus que lhe chamou. E aqui, depois que Ló se separa de Abrão, Deus revela a Abrão algo mais profundo. A sua descendência seria como o pó da terra. Vamos lá. Segundo subtópico, Abrão e Ló se separam. Abrão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagem. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa: que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abrão seguiria para a direita. Se
escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos. Falamos sobre isso. Confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta a, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Ok? Terceiro subtópico, as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Mas Ló nem viu isso a princípio, porque Ló só estava preocupado com a prosperidade que a terra poderia proporcionar para ele. E olha que ele já era bem próspero. No segundo tópico da lição, nós temos aqui as consequências das escolhas. Qual foram as consequências das escolhas feitas por Ló e Abrão? Primeiro subtópico, resultados da escolha de Abrão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Vocês vejam que, na verdade, Abrão nem escolheu, ele deixou Ló escolher. Só que essa atitude de Abrão, de não escolher, deixar Ló escolher, demonstra a sua confiança de que Deus estava na direção. E que, independentemente da escolha de Ló, Abrão tinha certeza que Deus iria guardá-lo, protegê-lo, direcioná-lo. Segundo subtópico, resultados da escolha de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis que o levaram cativo com sua família. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Nós vamos ver lá na frente. Nós vamos ver lá na frente o que aconteceu com Ló em relação a essa situação enfrentada aqui numa guerra, onde Ló foi levado cativo, e depois todos sabem o fim que Sodoma e Gomorra teve, e Ló quase que perde a sua família, perdeu a mulher naquele momento da saída da cidade de Sodoma, isso tudo por conta das escolhas mal feitas, né? As consequências, elas são inevitáveis, ou seja, uma das leis divinas que nunca vai falhar é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe, não tem para onde correr. Terceiro subtópico fala sobre a atitude de Abrão para com Ló. Depois de Abrão tomar a decisão de ficar em Canaã, ao saber que Ló foi levado cativo, preso por conta daquela guerra, a Bíblia diz que Abrão pegou 318 de seus empregados e foi em busca de Ló para libertá-lo, porque Ló estava sendo levado cativo junto com os reis de Sodoma, de Gomorra, naquela batalha de 4 contra 5. 4 reis contra 5 reis. Então, vocês vejam que fica muito claro aqui que Abrão não guardou ressentimentos. A princípio, parecia que Ló estava dando uma volta no seu tio. Mas Abrão não levou isso para o coração, não ficou com ressentimentos, e no fim de tudo isso, Deus ainda usou Abrão para proteger e guardar Ló, para livrar Ló da prisão. Terceiro tópico da lição para a gente fechar, nós temos aqui os altares erguidos por Abrão. Primeiro subtópico, Abrão, um construtor de altares.
Além de ser um homem de fé, obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Gênesis capítulo 12, versículo 7, nós lemos aqui. Está lá no texto áureo, né? Segundo subtópico, mais um altar. Abrão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus. E ali invocou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era um só homem de fé. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas congregar é um dever de todo cristão. Pois é, né? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixamos de congregar. E o terceiro subtópico fala sobre o altar em Hebrom e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Precisamos permanecer no amor fraternal. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque, nesse altar. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração de seu pai quando o filho perguntou: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Tal acontecimento não foi uma encenação, foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali, Abraão, diante de Isaque inocente, edificou um altar, chamou o seu filho e o amarrou sobre a lenha. Isaque poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus do seu pai, e certamente também o seu pai. Depois de provado, o anjo mostrou a Abrão um cordeiro para o sacrifício. Aqui nós temos um comentário sobre o último sacrifício registrado aqui, que é o sacrifício que seria feito com Isaque, né? E no último momento Deus estava provando Abraão. Deus falou para Abraão para que não fizesse tal coisa e providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Eu não vou explanar isso aqui porque mais à frente, em próximas lições, nós vamos falar sobre esse importante sacrifício. Aqui o que nós temos é apenas o registro dos principais sacrifícios, ou melhor, principais altares, né, que fizeram parte da vida de Abraão. Para a conclusão da lição, nós temos aqui o seguinte: como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus, e em cada fase da sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus, que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Já comentamos isso, né? Que sejamos nós, crentes em Deus, crentes no Senhor Jesus, que saibamos oferecer, que saibamos construir altares de adoração a Deus, por onde quer que andemos, por onde quer que passemos. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente aula nesse dia 12 de abril,
que esta lição venha falar de uma forma toda especial na vida de cada um dos nossos irmãos. Compartilhe nosso vídeo, comente, por favor, comente aí o nosso vídeo, compartilhe, dê a sua curtida, o seu like também, tá? Compartilhe com os grupos da igreja, leva essa mensagem aí, esse ensinamento para os nossos irmãos, para que eles possam ter acesso aqui ao nosso canal, e também convide os nossos irmãos para se inscrever no nosso canal, para fortalecer aqui o nosso projeto, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.